Eu sou vice-procurador-geral da República no Brasil e o caso Lula pode vir a ser apreciado em grau de apelação. Não falarei sobre ele, mas eu posso mencionar que há uma grande dor no Brasil com essa matéria, porque o governo de Lula, em seguida o de Dilma, foi o que teve mais sensibilidade social com as políticas públicas para resgatar da pobreza, para programas de alimentação, para programas de habitação e, portanto, a luta contra a corrupção, de que resultou a identificação de empresários ricos que tiraram dinheiro não só da Petrobras, mas de países vizinhos nossos, Peru, Argentina e tantos outros. Teve uma dificuldade imensa, que no próprio processo de investigação houve um uso político da investigação de que resultou a antecipação do fim do mandato da presidente Dilma. E o Brasil está dividido ainda em razão disso, o que permitiu que um candidato, valendo-se da luta contra a corrupção, terminasse ganhando as eleições e trazendo de volta um medo de um retrocesso político para ainda a época de regimes militares. E isso assusta não só o Brasil, mas o país, mas toda a nossa região. Muitíssimas graças. Graças a todos. Beleza, galera? Hoje é dia 6 de junho de 2019 e esse vídeo que você acabou de ver é do nosso vice-procurador-geral da República, o senhor Luciano Maris Maia. Ele foi nomeado como vice-procurador-geral em 2017 pela atual procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e até então está exercendo essa função. Esse discurso dele foi feito lá no Vaticano, onde ele estava lá claramente militando. Resumindo o que ele falou, que o Bolsonaro é um retrocesso, usando linguajar esquerdiano aí, e disse que a saída da Dilma foi o golpe. Esperar o caminhão passar. Exato, voltando. Que o impeachment da Dilma foi um golpe. Foi isso que ele quis dizer com outras palavras. Veja como a pessoa foge totalmente da realidade. Isso aí é um absurdo, esse momento que a gente vive. E uma pessoa dessa, supostamente representando um órgão importante do nosso país, que é o Ministério Público Federal, ele vai ao Vaticano, ele vai em outro país. E aí, com um discurso raso e chulo desse, as pessoas que estão lá nos outros países que não sabem o que está acontecendo no Brasil vai lá e acredita no engodo de um cidadão desse. Você vê que ele fala totalmente contrário à realidade. O processo da Dilma, para todo mundo que acompanhou, percebeu que foi um processo legítimo, não teve golpe. Inclusive, ele fala como se todo o processo que resultou, que culminou com o impeachment da Dilma, foi um processo anticorrupção, mas só que com fins políticos. Pô, totalmente contrário à normalidade e à realidade dos fatos. O cara tá viajando ali na maionese. E com relação ao Bolsonaro, ele falou que o brasileiro está com medo do retrocesso, da volta do regime militar, e também com relação à prisão do Lula, ele fala que o Brasil está sofrendo. Brasil quem, cidadão? Você não deve ter acompanhado as manifestações que houveram aí no dia 26 aqui no Brasil. Bombou, para não falar outra coisa. Será que o Brasil está sofrendo ao ver o Lula preso? E aí ele vem com uma bobagem falando que os governos do PT, Lula e Dilma, foram os que mais se preocuparam com os pobres, foi o que mais lutou pela alimentação, por educação, por saúde, por moradia, por tudo relacionado ao pobre. Isso eu tenho que explicar aqui. Petista, ele realmente ama o pobre. Ele ama o pobre porque o pobre é a base eleitoral dele. Ou seja, se acaba o pobre, o petista não será eleito. Além disso, os estudantes também, a partir do momento que eles começam a estudar decentemente, eles não votam mais no PT, porque eles percebem as artimanhas dele. Então, para o petista, quanto mais o povo for pobre e burro, melhor. É só você ver nas pesquisas aí de intenções de voto. Você percebe que as pessoas que falam que vão votar em petistas, geralmente são pessoas com a renda mais baixa e pessoas com menos escolaridade. Então, eles vão querer acabar com isso? É claro que não. Eles vão querer fazer de tudo para essas pessoas continuarem pobres e continuarem
burras, com baixa escolaridade, porque é esse pessoal que vai votar neles. Se essas pessoas começam a ganhar mais e começam a ficar mais escolarizadas, elas deixarão de votar neles. Simples assim, é um cálculo bem tranquilo de se fazer. Então você percebe que essa última semana teve a votação lá da MP 871, que era uma MP cujo objetivo é acabar com as fraudes no INSS, é uma MP contra fraudes, e aí você teve lá 12 senadores que votaram contra a MP. Ou seja, se ele é contra uma MP que busca acabar com as fraudes, logo eles são a favor das fraudes. É simples, é uma conta tranquila, e você vê lá que tem um monte de petista e Renan Calheiros. Lógico que o Renan Calheiros é contrário a isso aí, ele é o mestre das fraudes. Eu não sei o que acontece com o Renan Calheiros, que a casa dele não cai nunca. Tá lá, quase foi eleito presidente do Senado, ainda continua ali perturbando, ainda tem muito poder ali dentro, é um absurdo isso que acontece. Mas está aí, a notícia de hoje é essa, para você ver como o nosso judiciário aí, né, na figura do Ministério Público também aí, está lotado de militante infiltrado aí nos seus meios, e aí não dá, né? Foi muito elogiado aqui o cidadão pelos blogs e canais e sites da esquerda aqui, Brasil 247 e dentre outros. Estão já exaltando a figura dele, falando que ele é uma pessoa que faz discursos totalmente honestos e pautados na realidade. Só para quem não enxerga um palmo à frente do nariz para falar uma baboseira dessa. Ou a pessoa é mau caráter. Forte abraço.